Bom, bem-vindos ao Dor em Doses, o podcast de saúde da Rede Dor. Esse é o seu canal ideal para assuntos relacionados à sua saúde e da sua família. Eu sou o Dr. João Pantoja, sou coordenador regional de Centro de Estudos da Rede Dor aqui no Rio de Janeiro. No episódio de hoje nós vamos falar sobre isso e nós vamos fazer um foco na saúde do coração e na prevenção do câncer. Então, aqui nós temos a presença da doutora Lilian Caristiato. Ela é fellow da Sociedade Europeia de Cardiologia e supervisora de cardiologia da Clínica São Vicente da Gávea. E também temos o Dr. Gilberto Amorim, que é oncologista oncologiador e membro titular da Sociedade Brasileira de Oncologia. Então, eu gostaria que a doutora Lilian iniciasse, então, a apresentação. Esse assunto da reposição hormonal no pós-menopausa e relacionado às doenças cardiovasculares é sempre um assunto bastante polêmico, bastante questionado nos nossos consultórios no dia a dia. Na realidade, alguns trabalhos iniciais, eles tinham um questionamento muito grande da validade dessa reposição em termos de prevenção primária e secundária na saúde da mulher. Mas talvez o ponto importante da gente relacionar com relação ao cuidado da mulher, ele é muito mais precoce do que da menopausa, né? A identificação dos fatores de risco de uma mulher, desde a fase até mesmo da gestação, quando ela desenvolve, às vezes, uma hipertensão durante a gravidez, uma diabetes gestacional, tem um evento de pré-eclâmpsia, ela já deve ser alertada no histórico dessa paciente como um fator de risco durante a evolução da história natural da doença cardiovascular. A reposição, o quanto mais precoce ela é feita, né, principalmente nos 10 primeiros anos da menopausa e antes dos 60 anos, ela parece ter um efeito benéfico para essas pacientes. A gente ainda leva em consideração dois grupos importantes, que são os grupos de mulheres que entram numa menopausa, numa fase precoce ou têm o diagnóstico de insuficiência ovariana. Sabe que se essas pacientes, quando elas são expostas a uma baixa de estrogênio, ela perde um pouco o efeito protetor desse hormônio, né? O baixo estrogenismo, ele tem várias implicações metabólicas, né? Na função endotelial, na alteração do perfil lipídico, na formação de placa aterogênica. Então, provavelmente, todas essas identificações, né, de fatores durante o decorrer da vida de uma mulher, elas vão ser determinantes para que a gente consiga indicar, vamos dizer assim, numa avaliação multidisciplinar, junto ou com o clínico, ou com o oncologista e principalmente com o ginecologista, da indicação da reposição hormonal. Lilian, tem uma pergunta para você aqui. Os riscos cardiovasculares, eles são reduzidos na reposição hormonal pós-menopausa, dependendo da formulação, da forma com que a reposição está sendo feita? Por exemplo, se a gente faz a reposição sob a forma oral, comprimido, ou se a gente faz através de um adesivo na pele, transcutâneo, existe alguma diferença nisso? Então, João, com relação às reposições, né, as vias de reposições, alguns trabalhos mostram que a via transdérmica, muitas vezes, ela tem um efeito menos agressivo, né, ao organismo da mulher do que a via oral. Na realidade, hoje, a grande importância que a gente dá é com relação à composição, né, da reposição hormonal, sabendo-se que as mulheres que têm útero, né, elas precisam de uma composição de estrogênio mais progesterona. Alguma relação que a gente deve estar sempre atenta é do efeito, às vezes, embólico do próprio estrogênio, né? Então, principalmente mulheres que já tiveram passados, né, ou de doença tromboembólica ou de AVC, a gente levar em consideração, né, durante a prescrição da reposição, o risco e benefício. Como a gente já conversou, sempre essa decisão da reposição hormonal é uma coisa a ser discutida com o paciente,
levando em consideração todos esses fatores de riscos, né, cardiovasculares que hoje são identificados tanto no sexo feminino como no masculino, né, que têm relação com o desenvolvimento de alguma doença cardiovascular ou cerebral, e a gente ponderar, junto com esta reposição, né, todo o combate à obesidade, à cessação do tabagismo, ao controle de dislipidemia, ao controle pressórico, à atividade física. Tá perfeito. Você vê, então, uma pergunta bem objetiva. Uma pessoa que na juventude tomava pílula e desenvolveu uma trombose, uma tromboflebite. Quando essa pessoa chega na menopausa, ela ainda poderia usar alguma forma de reposição hormonal? Se ela já teve um evento embólico na juventude e se ela foi investigada, né, do ponto de vista de qualquer outro fator, né, que pudesse ter causado essa doença tromboembólica, a ponderação de uma reposição, mesmo avaliando as vias, se são orais ou transdérmicas ou até vaginal, elas devem ser ponderadas do risco e benefício, principalmente porque a gente sabe que a reposição hormonal hoje, né, ela está indicada basicamente para o controle dos sintomas de vasos motores, né, da perda óssea e da prevenção de fratura. A correlação da doença cardiovascular como prevenção primária e secundária com a reposição hormonal ainda é muito questionado, né, salvo-se aqueles grupos que a gente conversou anteriormente, são pessoas que tiveram ou uma menopausa muito precoce ou uma insuficiência ovariana, onde sabe-se que a reposição, né, do estrogênio pode trazer um benefício importante na prevenção dessas doenças cardiovasculares. Ótimo. Eu queria agora passar a palavra ao Dr. Gilberto Amorim, que é o nosso oncologista na casa agora, se ele pudesse falar um pouco sobre a prevenção do câncer no período pós-menopausa e a reposição hormonal. Acho que é importante separar assim, as mulheres em aproximadamente 3 grupos. Tem aquela paciente que entra em menopausa e essa menopausa ela não tem uma história familiar de câncer de mama. Outros cânceres também é uma história, às vezes, que não traz uma questão genética a reboque dessa situação. E essa paciente entra em menopausa, mas uma das perguntas que a gente precisa fazer é que sintomas que essa mulher está tendo para a gente avaliar se essa terapia hormonal, se essa reposição hormonal, se ela realmente é muito necessária. Algumas mulheres entram em menopausa e têm uma menopausa muito suave. Não tem os fogachos, não tem esses sintomas importantes, às vezes o ressecamento vaginal, a atrofia dos órgãos genitais não é tão grande. E, obviamente, quando a gente está falando de terapia hormonal, até o início dos anos 2000, a gente tinha uma visão de que a terapia hormonal era muito segura, que protegia para várias situações médicas, como a Lilian comentou, saúde cardiovascular, saúde óssea e uma série de benefícios, e os riscos não eram tão bem conhecidos. Então, a partir de uma publicação muito importante no início dos anos 2000, isso colocou um ponto de interrogação na cabeça dos médicos no mundo inteiro, porque se começou a relatar um aumento de casos de câncer de mama em pacientes que faziam terapia de reposição hormonal. Então, isso levantou uma questão, e aí a gente precisa interpretar com cuidado todos os estudos que vieram, não só dessa época, e também os estudos posteriores, porque claro que a gente hoje tem uma visão de que, sim, uma terapia hormonal, especialmente prolongada, especialmente com os 2 hormônios que a mulher começa a perder quando entra em menopausa, tanto o estrogênio quanto a progesterona, essa terapia hormonal com os 2 hormônios de forma prolongada, se a pergunta é simples, do tipo, aumenta o risco de câncer de mama? Eu vou dizer sim. Mas eu preciso perguntar, o médico, o ginecologista precisa se perguntar qual é exatamente o risco que aquela paciente que está na frente dele tem. E às vezes esse risco é um risco muito baixo. Então é fato que o risco da mulher de ter câncer de mama não é 0. E obviamente uma terapia hormonal prolongada, além da menopausa, aquela exposição hormonal que a mulher já teve ao longo da vida, desde que ela começa a menstruar. E nos últimos anos as mulheres começam a menstruar cada vez mais cedo, muitas param de menstruar cada vez mais tarde, muitas usaram pílula durante décadas, cada vez tendo menos filhos. Então, a exposição hormonal que aquela mulher teve ao longo de toda a vida, às vezes ao longo de 30 anos,
ela já é real e é um passivo que ela carrega para depois da menopausa. Então, se chega na menopausa e ela ainda vai fazer 5, 10, 15, 20 anos de terapia hormonal, efetivamente essa balança precisa ser bem pesada. Então, existe esse grupo de mulheres que são mulheres que não têm um risco aumentado de câncer de mama, e aí o médico precisa ponderar de uma forma bem racional qual é exatamente a necessidade dela para essa terapia. A terapia hormonal, como a Lilian comentou, a paciente não foi esterectomizada, ela tem útero, então ela precisa tomar os 2 hormônios de forma combinada. Ela realmente tem uma menopausa com muitos sintomas, ela está com ondas de calor muito severas que estão alterando a qualidade de vida dela, ela tem uma atrofia do aparelho genital, da vulva, da vagina, muito importante, o ressecamento, dor durante a relação sexual, insônia, depressão, tendência de vários problemas. Evidentemente, não dá para o médico ginecologista simplesmente dizer que essa paciente não pode fazer terapia hormonal. Ela provavelmente vai precisar, a gente não pode simplesmente abandonar essa mulher e dizer que ela não pode fazer reposição. Certamente ela pode, certamente ela precisa, e precisa de um acompanhamento caprichado, porque não só um estudo inicial que mostrou esse aumento de risco, mas outros que vieram depois, mostram um pouquinho desse aumento de risco de câncer de mama. E, claro, o risco do câncer de mama ao longo da vida, ele não depende só da terapia hormonal que eventualmente aquela mulher que entrou em menopausa vai precisar porque ela tem uma menopausa difícil. Outros fatores de risco se acumulam ao longo da vida e alguns pioram com a menopausa. Aquela mulher sedentária ao longo de uma vida, que continua sedentária na menopausa, aquela mulher que vem consumindo bebidas alcoólicas de uma forma exagerada, aquela paciente que de fato está já sofrendo com sobrepeso e aí, eventualmente com obesidade já na pré-menopausa e eventualmente isso piora depois da menopausa, esses fatores de risco também aumentam o risco de câncer de mama. Então, muitas vezes não dá para vilanizar a terapia hormonal como sendo o único causador de câncer de mama na pós-menopausa. Algumas mulheres já têm um pouco esse risco. Esse risco já pode vir desses fatores que não foram controlados ao longo da vida, mas que nós, como médicos, não importa qual a especialidade que você tenha, a gente deve cada vez mais prescrever como se fosse um medicamento, o exercício físico, porque na contrapartida a gente tem vários estudos mostrando redução de risco de câncer de mama com atividade física aeróbica e qualquer coisa ajuda. Uma caminhada 30 minutos 3 vezes por semana é melhor do que nada. 4 dias é melhor do que 3, 5 dias é melhor do que 4. Então não adianta só a gente negar a terapia hormonal para aquelas mulheres que têm uma menopausa muito difícil e deixar essa paciente continuar com sobrepeso, não estimular ela a perder peso, não estimular ela a fazer atividade física, não orientar ela a reduzir, de repente, o consumo de bebida alcoólica. Então, claro que algumas mulheres que têm uma menopausa mais suave, elas provavelmente não precisam de uma terapia hormonal, ou se elas precisarem, pode ser por um período limitado. Então, a gente tem 2 momentos. Aquele momento da paciente que está discutindo com o seu ginecologista, que ela começa a falhar os ciclos, que ela começa a ter sintomas, que ela parou de menstruar e ela vai entrar com uma terapia hormonal, e como a Lília bem colocou, quanto antes melhor. A gente tem uma forte evidência de que realmente uma terapia hormonal iniciada tardiamente, por exemplo, por volta dos 60 anos, tem um aumento de risco, sim, significativo do câncer de mama, embora, de novo, é um risco relativo, mas, obviamente, é mais uma coisa que é para a gente colocar nessa conta. Então, a paciente, se precisar de terapia hormonal, ela deve fazer por um período menor, se possível. 5 anos seria um bom momento para o médico discutir com a paciente de uma forma franca, serena, tranquila, se aquela terapia deve ser prolongada, porque a gente tem essas evidências de que 10 anos de terapia hormonal trazem um pouco mais de risco, 15 anos ainda mais. Então, se a gente conseguisse limitar essa terapia hormonal, se a qualidade de vida daquela mulher permitisse, seria fundamental. Então, isso é o que a gente chama do risco normal daquelas pacientes que entram em menopausa sem uma história familiar. São mulheres que não tiveram câncer de mama jovens e mulheres que não têm uma história familiar forte, onde esse risco individualizado não é tão baixo. E aí, claro que a discussão entra num outro patamar. Acho que você falou uma coisa muito importante. Você e a Lilian colocaram como... A partir do momento que existe a menopausa, que na verdade seria aquele período de 12 meses na cessação do fluxo menstrual, né?
o mais precoce a esse período da reposição hormonal, se decidir, portanto, seria melhor para a mulher. E que não ficasse uma reposição absolutamente esquecida, porque, como clínico, a gente vê em consultório, às vezes, pessoas que estão perto da menopausa e que o ginecologista ou a ginecologista nunca ofereceu, nunca falou sobre reposição hormonal. E também tem o revés da moeda, aquele que o cara coloca, a pessoa é colocada numa reposição hormonal e passa quase uma década, ela continua tomando e não sabe nem por que está tomando. Então, vocês falaram coisa muito importante, a precocidade da reposição, quando indicada, né? Porque, na verdade, a maior indicação seria, como já foi muito bem descrito, os fenômenos vasomotores, a síndrome ginecológica, de ressecamento, etc., desconforto, e a proteção global, né? Que vem secundária, mas a primeira seria essa. E os riscos que podem advir dessa reposição não raciocinada, né? Por períodos alongados. Em luz disso, vocês veem algum problema com o fenômeno que vem acontecendo, que a gente está vendo a juventude usando chip de hormônio? Por exemplo, numa reposição hormonal pós-menopausa, existe espaço para alguma coisa nesse sentido, de um chip de hormônio que você implante e deixe aquilo ali esquecido lá por anos a fio? Como é que vocês veem isso? A nossa visão, aí eu vou falar do ponto de vista oncológico. A gente sofre, e no Brasil talvez isso seja até muito marcante, né? A pressão que existe sobre a saúde e o envelhecimento feminino é terrível. A sociedade não digere bem e muitas mulheres se sentem muito pressionadas, e o envelhecimento dos homens é muito mais simples do que o envelhecimento feminino. Então a gente não tem estudos sérios, bem conduzidos, de longo prazo ou mesmo de médio prazo, para você utilizar implantes hormonais. E aqui um parênteses, muitos desses implantes, que assim, popularmente são chamados de chip, a gente mal sabe direito o que eles têm. Não são produtos, às vezes, com regulamentação da agência sanitária, que é a Anvisa. Não tem uma bula. Então, às vezes, se a paciente eventualmente tiver um efeito colateral, muitas vezes o médico não consegue retirar esse implante. E muitas vezes são vendidos como sendo uma panaceia, um elixir da juventude, o santo graal para prevenir e adiar o envelhecimento. É fato que algumas mulheres que fazem algum tipo de reposição de testosterona o fazem por pressão da mídia, da amiga que já fez parecido, porque ela quer melhorar uma celulite, ela quer ganhar massa muscular, ela ouviu falar no Instagram de um médico supostamente influencer e com um discurso muito, muito cativante de que isso é muito útil, que muda a vida daquelas pessoas, e a gente não sabe o tamanho dessa conta no futuro. Os estudos não são seguros nesse sentido. A reposição de testosterona tem indicações muito sérias e muito restritas que saem completamente do que acaba sendo feito na prática. Então a gente tem realmente muito receio, porque pouquíssimas mulheres têm de fato uma necessidade dessa reposição. E a gente precisa entender que o câncer de mama ele tem uma relação com essa parte hormonal. 70% a 80% dos casos de alguma forma são sensíveis a estrogênio e ou progesterona, que são os dois hormônios femininos por definição. A gente não tem tantos estudos, mas alguns sugerem também uma correlação com a parte hormonal, porque tanto homens produzem um pouquinho de hormônios femininos e as mulheres também produzem um pouquinho de hormônio masculino. Então essa sensibilidade, essa correlação, ela existe, talvez menos forte, mas ela existe. Então para a gente que faz oncologia, é temerária essa postura dos últimos anos de muitas mulheres entrarem com esses implantes hormonais sem a gente ter uma noção exata dos efeitos colaterais que eles produzem no curtíssimo, no médio e no longo prazo. Então, eu concordo, Gilberto, quando você fala principalmente com relação à cobrança, né? Eu acho que a mulher hoje dentro da sociedade, ela veio nos últimos anos ocupando um espaço, seja no mercado de trabalho, o papel dela dentro da família e da sociedade, e essa cobrança, né, com relação não só à disposição, à parte estética, isso acaba emocionalmente trazendo um dano à mulher na menopausa muito grande. Então, muitas vezes, a procura dessas mulheres em repor o hormônio, né, em procurar o seu ginecologista ou endocrinologista, a busca dessa reposição por sentir uma qualidade de vida melhor, ela vem hoje sendo observada de uma maneira muito mais constante.
né? Mas eu acho que para nós médicos, a gente tem que oferecer para esses questionamentos aquilo que a gente tem embasamento científico, né? Então, quando a gente fala em reposição hormonal, a gente vai falar em reposição hormonal do estrogênio e da progesterona, né? Óbvio que vários trabalhos colocam, né, as vias de reposição, sejam orais, transdérmicas, vaginais, de formas distintas, cada uma com seu benefício e o seu risco, né? Cada combinação desses hormônios de uma forma distinta vão ser aplicadas para um grupo de pacientes com qualidades inerentes ali à sua condição física, se são esterectomizadas ou não, se tem mais riscos embólicos ou não. Mas eu acho que para nós médicos a gente precisa dar a opinião, principalmente no meu caso como cardiologista, levando em consideração aquilo que a gente tem embasamento científico. E, mais uma vez, eu ressalto, quer dizer, quando examina-se uma doente, quando se colhe uma história da paciente para ajudar numa avaliação multidisciplinar os riscos e benefícios dessa reposição hormonal, a gente jamais pode deixar de levar em consideração todos os outros fatores de risco, que, como o Gilberto expôs de uma forma bastante clara na explanação dele, o combate ao sedentarismo, ao tabagismo, a diminuição da ingesta alcoólica, né, nessa faixa etária, ao controle pressórico, que muitas vezes precisa ser feito, não só com medicação, mas com as mudanças de estilos de vida, né, a própria prática de exercícios físicos, a perda de peso, a orientação dietética dessas pacientes, né, com diminuição do consumo de gorduras saturadas, né, talvez diminuição de gorduras e frituras e embutidos principalmente. Então, eu acredito que à medida em que se promove nessa paciente, né, uma avaliação e uma indicação de um estilo de vida mais saudável, a gente vai estar prevenindo as doenças cardiovasculares e vai estar prevenindo as doenças oncológicas, né? Então é fundamental que as mulheres tenham a noção de que pode ser que a terapia hormonal muito prolongada não seja tão indicada e não seja tão segura. E aí, puxando a brasa aqui para minha sardinha, de fato, o risco de câncer de mama pode ser um pouquinho maior. Então é importante que as mulheres tenham noção também e botar na balança esses pesos para não só falar dos benefícios que são reais para um grupo de mulheres, isso é absolutamente fundamental, mas a gente tem que ter muito, muito cuidado, não só nessas escolhas, mas principalmente no uso prolongado. Eu queria começar com você, Gilberto. Uma paciente que está chegando agora na menopausa e que teve uma biópsia de mama de uma lesão pré-maligna. Não era um câncer, mas era alguma coisa que estava caminhando para câncer, mas que foi bem detectado pelo seu mastologista ou ginecologista. Então, essa pessoa chegando agora na menopausa, tendo os chamados fenômenos vasomotores, ela pode ou não usar a reposição? E qual seria a melhor maneira, se ela puder, de fazê-lo? É muito complicado para a gente, porque, como eu comentei há pouco, a maior parte dos cânceres de mama são sensíveis a hormônio. Então, você chegar para uma paciente que já teve um câncer de mama ou que tem uma lesão, como você comentou, pré-maligna, relativamente recente, sabendo que mais de 70% dos casos de câncer de mama têm sensibilidade hormonal, é difícil para a gente propor uma terapia com estrogênio e com progesterona por um período mesmo que curto. E aí a gente tem que pesar muito na balança. Claro que uma paciente que teve um câncer de mama muito jovem, ela fez uma avaliação genética, ela fez um aconselhamento genético, ela já fez uma cirurgia eventualmente preventiva, de qual risco de câncer de mama nós estamos falando? E essa paciente ainda tem útero, porque em algumas situações, como você comentou das lesões pré-malignas, digamos que ela tem uma menopausa muito difícil, mas que ela tenha feito uma esterectomia, retirou o útero por causa de um mioma sangrante. E aí ela não tem útero. Então talvez essa mulher tenha um pouquinho mais de segurança de fazer uma terapia hormonal com estrogênio, que teoricamente, de forma isolada, não teria um risco tão diferente para o câncer de mama. Novamente, não pode simplesmente negar uma terapia hormonal e deixar essa paciente continuar sedentária, obesa, com ingesta de bebida alcoólica, além de uma quantidade que seja considerada segura, eventualmente uma dose de um drink, uma taça de vinho, uma dose de álcool por dia,
já não é pouco se a gente pensar numa semana normal em que a gente estaria falando de 7 doses de álcool. Então, várias coisas precisam ser conversadas também. Então, essa paciente de um risco mais alto do que uma mulher comum precisa saber, tem útero, não tem útero, ela tem algum risco, a história familiar dela é muito importante, porque ela pode ter essa lesão pré-maligna e ainda por cima ter uma história familiar rica. Talvez essa mulher precisasse ser referida para o geneticista. Hoje em dia o aconselhamento genético está ao alcance da maioria das pacientes, inclusive de planos de saúde. Então não é uma ficção científica essa paciente fazer uma avaliação genética e ver de fato qual é o risco. Então a resposta muito simples para a pergunta é: ela pode fazer reposição hormonal sem nenhum risco? A resposta é não. Agora, em algumas situações a gente pode liberar o uso da terapia hormonal e melhor seria se ela não tivesse útero. Claro que eu não estou defendendo aqui que as mulheres tenham seus úteros retirados na menopausa para facilitar uma reposição hormonal, mas se por alguma razão ela já tiver feito uma esterectomia, isso poderia facilitar em algumas situações a reposição hormonal, ainda que por um período limitado. Assim, a paciente não pode ser simplesmente abandonada à própria sorte e dizer assim: olha, você não vai fazer reposição hormonal porque você teve uma lesão pré-maligna ou porque você tem caso na família de câncer de mama, e aí você enfim, lute com os seus sintomas. Então o médico, especialmente o ginecologista, mas em alguns desses casos o oncologista, tem a obrigação de conversar sobre alternativas. Maravilha. Agora para Lilian, né? Lilian, quando você tem uma queda de estrogênio, né, você aumenta o risco cardiovascular. Então você pode ter uma situação de uma determinada paciente que está no período perimenopausa e que aí tem um evento cardiovascular qualquer. Seja ele um pequeno derrame, um ataque isquêmico transitório, seja ele um quadro anginoso, ou seja, dor no peito de origem isquêmica coronariana. E, ao mesmo tempo, está nesse período na qual começam a ter todas as manifestações vasomotoras e da síndrome ginecológica, etc. Como é que você vê a reposição hormonal nesse momento, logo saindo desses eventos isquêmicos? Como funcionaria isso? Então, Pantoja, essas pacientes, quando elas são avaliadas do ponto de vista cardiovascular, né, para um benefício da reposição hormonal, uma das coisas que nós consideramos é exatamente o histórico prévio de algum evento que possa ter um componente embólico ou trombogênico, né? Uma instabilidade de uma placa lá aterosclerótica na coronária ou via carotídea. Nessa realidade, né, de um evento onde a doente tem um histórico recente de uma doença cardiovascular que precisa e deve ser encarada com um tratamento mais intensivo, eu acho que a avaliação da reposição hormonal, ela nesse momento ela fica secundária, né? Obviamente foi como a gente vai levar isso em vários outros contextos, até da paciente como o Gilberto falou da doença oncológica prévia e se deve ou não repor. Na realidade, essas pacientes, se elas não têm um contexto, né, de uma menopausa que seja realmente sintomática e que ela não possa ser manipulada, né, tratada de uma maneira, às vezes, menos intensa, nesse momento da fase aguda, eu acho que a gente concentraria os nossos esforços, né, na prevenção da doença cardiovascular e reavaliaria essa doente a médio e longo prazo para alguma avaliação de alguma reposição, seja hormonal, ou propor para ela algum tratamento alternativo. Eu acho que a mensagem está dada. Eu não sei se vocês gostariam de fazer alguma consideração final. Lilian, você tem a palavra. Eu acho que a grande ponderação da reposição hormonal é que no momento em que se inicia a reposição hormonal, para muitas mulheres aquilo significa uma reposição ad eterna. Não é incomum a gente, na prática do consultório, a gente observar pacientes com 70, 68 anos falarem que estão em uso de reposição hormonal há mais até de 10 anos, né? E na realidade, isso muitas vezes não é questionado pela paciente. Então, eu acho que a grande importância, né, quando se inicia uma reposição hormonal, que se estabelece os benefícios dessa reposição, seja do ponto de vista da saúde ginecológica, da saúde emocional e até da saúde cardiovascular, que essas pacientes elas sejam acompanhadas de uma forma mais constante.
né, e que se converse com elas sobre o benefício da manutenção dessas reposições hormonais a longo prazo, principalmente aí visto que existe um risco da doença oncológica, apesar de serem às vezes riscos até pequenos, mas que são cumulativos com o decorrer da reposição, e que isso precisa fazer parte do nosso interrogatório no dia a dia do consultório, né, de como e de há quanto tempo essas pacientes vêm fazendo uso dessas reposições. Gilberto. Assim, reforçando essa fala, e acho que são realmente esses 2 ou 3 momentos cruciais, né? Na hora de começar, a mulher, claro, se ela já tem um ginecologista de confiança, muitas vezes obstetra, que às vezes ela tem lá um vínculo muito forte, tem uma relação médico-paciente excelente, obviamente esse médico é o cara que vai conversar com ela sobre a reposição. E aí os pacientes precisam desse tempo. Então, não deixar de fazer até mais de uma consulta com o ginecologista para que essa avaliação seja realmente tranquila. Então, esse momento é um momento crucial que a gente reforça para que as mulheres tenham esse tempo e busquem, eventualmente, até uma segunda opinião, se por alguma razão não se sentirem totalmente acolhidas nessas dúvidas, mas como a Lilian comentou, durante o acompanhamento tem que continuar sendo bem caprichoso e em algum momento tem que parar e pensar se não consegue ficar, interromper a reposição depois de 5 anos, eventualmente depois de 10, para não entrar nesse automático que eu também vejo. Não é raro eu receber uma paciente com câncer de mama aos 70 anos que parou de menstruar por volta dos 50 e ela está com 20 anos de hormônio nas costas. E ela sempre me pergunta se foi isso que deu o câncer de mama dela. Não é muito fácil para a gente dizer que foi só aquele período, só entre aspas, de 15, 20 anos, mas ela tem a exposição de hormônios uma vida inteira, mas é inegável que pesou na conta. Então essa reflexão das mulheres também é muito importante e não raro na rotina pesada dos consultórios ginecológicos isso realmente fica em segundo plano. Eu acho que foi muito valioso essa discussão, foi muito importante. Hoje nós estamos finalizando então esse episódio do DOR, nosso DOR em Doses, que é o podcast de saúde da Rede DOR. A gente espera que a gente tenha ajudado ao ouvinte a entender, compreender, poder se cuidar melhor e ajudar aos outros ao seu lado para ter mais saúde, né?